E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e eu tô começando agora mais esse vídeo para continuar o treinamento lá, explicando como que cria o algoritmo A estrela. Na última aula eu expliquei como é que funcionava o custo, né, de F, G e H. Eu utilizei esse desenho aqui desse site para poder explicar para vocês. Eu não vou repetir, quem tiver alguma dúvida sobre isso pode olhar no último vídeo. Eu vou deixar aqui em cima desse quadrado aqui, eu vou deixar um link para o vídeo anterior, caso a pessoa tenha dúvida. E aqui eu vou fazer a primeira classe nossa, que vai ser a classe Node, que é cada um desses nós aqui. Então, para a primeira classe, eu já deixei pronto algumas coisas aqui, mas eu vou explicar o que é. Então, a classe Node vai herdar de MonoBehavior, mas não é necessário. Se você não estiver utilizando o Unity, você pode simplesmente fazer uma classe Node assim, sem herdar de lugar nenhum. Você só vai adicionar ela nos seus nós do seu mapa, né? Mas como é que eu estou utilizando o Unity, eu vou querer colocar esses nodes dentro desses tiles aqui. Vou querer adicionar eles aqui, a classe Node aqui. Então eu coloquei ela para herdar de MonoBehavior, porque para adicionar num objeto no Unity tem que herdar de MonoBehavior. Então o que o Node tem que ter? O Node tem que ter um parent, porque ele tem que saber qual que é o pai dele, qual que é o caminho antes dele. Eu expliquei no vídeo anterior por quê. Ele tem que ter o custo para se mover através dele, né? Esse custo aqui, como a gente só vai levar em consideração o movimento horizontal e vertical, eu vou deixar ele fixo em 10. Como eu expliquei no vídeo anterior desse desenho aqui, o custo para movimentar-se na horizontal e na vertical é 10. E o custo na diagonal é 14. Não vou explicar de novo por quê. Questão de trigonometria, para facilitar a gente coloca valores redondos. E aqui o Node precisa dizer, ele precisa saber quem que é o Node que fica ao norte dele, o Node que fica ao sul dele, o Node que fica ao leste, o Node que fica ao oeste. Nesse desenho aqui, por exemplo, esse Node aqui vai ter esse daqui como vizinho norte, esse daqui como vizinho oeste, esse aqui como vizinho leste, e vai ser nulo o vizinho sul, porque o mapa acaba aqui. No start, que é o início do Node, eu simplesmente deixei nulo o parent dele, porque antes de se fazer qualquer verificação é necessário tornar o parent de todos os nodes nulos. Depois eu vou explicar por quê. Aí aqui embaixo eu peguei mais a próxima característica, que é o G. Eu fiz essa função que vai essa propriedade que vai retornar o valor de G. E o valor de G, eu deixei ele aqui, o valor de G é 10, correto? Como a gente só está considerando a movimentação horizontal e vertical, o movimentar-se daqui para cá, o custo vai ser sempre 10. Mas, quando eu movimentar daqui para cá, esse quadro aqui vai ser colocado como o pai desse quadro aqui. E aí, vamos supor que não existisse essa parede aqui. Na hora que eu for verificar com esse quadro, for verificar o custo para mover-se para esse quadro aqui, o custo já não vai ser 10 mais, porque vai ser 10, que é o custo de mover para cá, mais o custo do pai dele, que já era 10. Então o custo aqui vai ser 20. Então, e daqui vai ser 30 e assim por diante. Então, por isso que eu preciso manter ele aqui, porque aí eu vou sempre somar com o custo do pai dele. E aí aqui eu deixei um if aqui para só saber se o parent está nulo, porque se o parent estiver nulo, eu não posso tentar fazer isso. Se eu tentar fazer isso, eu vou tentar pegar a propriedade G no valor nulo. Então eu não vou obter, eu vou obter uma exceção e vai programa, se você não estiver usando o Unity, vai fechar. Se você estiver usando o Unity, vai dar um alerta, mais ou menos um alerta aqui. Caso o parent seja nulo, ele vai retornar apenas o valor de G. E se não for, vai retornar G mais o G do parent. Aqui a estimativa do custo para mover-se daqui para o alvo, que é o age value, é o valor heurístico. Aí como que eu calculo isso? Eu deixei aqui. O que eu falei para vocês? A gente vai somar, por exemplo, o custo heurístico para se mover desse quadro para esse, desse quadro no caso para esse, eu vou somar o valor, a quantidade de quadros que eu tenho na horizontal com a quantidade que eu tenho na vertical. Na horizontal seria 1, 2, 3.
e não tem nenhum na vertical porque já está na mesma reta que esse quadro aqui. Se eu fosse calcular a distância heurística desse daqui, eu ia somar 1, 2, 3 e depois 1 na vertical para descer um quadro para baixo. Agora, como é que eu sei quantos quadros tem para a direita até chegar lá e para baixo ou para cima até chegar lá? Para isso, eu criei essa variável, essa classe aqui chamada Public Variables, porque eu acho interessante fazer utilizando isso. Aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu estou utilizando, por enquanto só estou utilizando para um valor, que é o tile size, que é o tamanho dos tiles. Esse tamanho aqui você vai colocar conforme os seus tiles aqui. No caso, os meus tiles, na verdade eu peguei esse desenho aqui, eu nem sei qual que é o tamanho dele, mas enfim, você vai fazer lá um desenho 300 por 300, por exemplo, o tamanho dele vai ser 3 por 3. Então, eu estou considerando tiles quadrados, tá, gente? Então, o tamanho dos tiles aqui vai ser 3. Esse tamanho tem que ser float, tá, gente? Porque aqui é float. Tá? No Unity, quando você coloca quando você coloca algum sprite aqui, o tamanho dele vai estar em float, porque tem 0, alguma coisa, tá? Então é float. Deixa eu desfazer isso daqui. E aí, então como é float, eu coloquei um Fzinho aqui. Então aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Eu fiz essa formulazinha aqui, ó. Aqui eu calculo a distância na horizontal. Na horizontal é x. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar a posição x do meu alvo, no caso a posição x desse quadro aqui, desse node aqui, e eu vou subtrair a posição x de onde eu estou, desse quadro aqui no caso, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu tiver... mas vamos supor que a posição desse daqui seja 100 e a posição desse daqui seja 400. Ao subtrair vai dar 300. Só que 300... Não, vamos dizer que esse aqui seja 100 e esse daqui seja 500. Ao subtrair vai dar 400. Só que 400 não é meu custo heurístico. Por quê? Porque o custo não vai ser essa posição menos essa. Vai ser essa posição dividido pelo tamanho dos quadros. Para eu saber quantos quadros eu tenho aqui, eu tenho que pegar o tamanho total daqui até aqui e dividir pela quantidade de quadros, pelo tamanho que tem a cada quadro. Por exemplo, suponhamos que daqui até aqui seja 100. Se daqui até aqui é 100, então daqui até aqui é 200. Daqui até aqui é 300, desculpa, daqui até aqui é 300, de lá até aqui 400, de lá até aqui 500. Isso quer dizer que eu tenho 500 quadros daqui até aqui? Não, porque eu tenho que dividir pelo tamanho do lado de cada quadro. Então, se daqui até aqui é 100 e daqui até aqui é 500, então eu tenho que dividir 500 por 100. Então, eu vou ficar com o resultado de 5. Então, fica 1, 2, 3, 4. Não, desculpa, gente, não era 500, era 400, tá? Ficaria 400, dividido por 100 daria 4. Então, eu teria uma distância de 1, 2, 3, 4 quadros. Então, é por isso que você tem que dividir pelo tamanho do quadro, pelo tile size. Então, eu vou diminuir a posição do alvo pela posição desse node aqui e vou dividir pelo tile size para eu saber quantos quadros eu tenho de distância em x. E por que eu estou usando esse math.abs aqui? Esse math.abs ele vai pegar o valor absoluto dessa subtração. Porque, por exemplo, imagine que eu estou calculando a distância desse quadro para esse. Desse quadro para esse pode dar um valor positivo, mas se eu calcular o contrário daqui para cá, pode dar um valor negativo. Então, por exemplo, se eu quiser sair daqui para cá e for calcular a distância do meu target menos esse daqui, vai dar um valor negativo. Mas eu não quero um valor negativo, porque eu não tenho menos 2 quadros, eu tenho 2 quadros de distância. Então, o valor absoluto ele simplesmente vai tirar o menos, se tiver. Se não tiver, ele vai deixar do jeito que está. Ele vai tornar o valor que vai dar aqui positivo. Tá? Porque aí eu só vou me preocupar em quantos quadros eu tenho daqui para cá. Então, por exemplo, se eu for contar daqui até aqui, a posição desse menos esse vai dar uma posição positiva. Mas se eu tivesse indo daqui para cá, ia dar uma posição negativa. Mas independente de ser positivo ou negativo, eu tenho 4 quadros de distância. E é isso que eu quero saber. Então eu tenho 4 quadros de distância.
correto? Aí aqui eu só coloquei o int aqui porque esse valor aqui pode dar um valor float, pode dar um valor com vírgula, e esse int aqui vai dar um cast, ou seja, vai converter o valor que está aqui de float para inteiro, porque o que eu quero valores inteiros para trabalhar. E aqui com y eu fiz a mesma coisa, só que eu peguei a posição y de cada transform. Depois eu retornei a soma dos dois para retornar o custo total. No caso, por exemplo, se eu estou verificando esse daqui, eu retornei 1, 2, 3, eu retornei em x. Esse 3 aqui é o resultado de xdist e mais 1 para vindo aqui para cá, que é o ydist. Eu somei os dois e retornei esse valor. Esse aqui é o meu age value, que é o meu valor heurístico. Essa é a forma Manhattan de calcular o valor heurístico. Ah, mas tem um detalhe. Aqui, esse valor aqui, eu tenho que multiplicar por 10. Ah, por quê? Porque essa é a forma Manhattan de cálculo. A forma Manhattan de cálculo, ela pega o valor absoluto, no caso aqui, no caso daquele quadro que eu olhei lá, seria 3 aqui e 1 aqui, então daria 4. Mas eu vou retornar 40, porque é uma estimativa. É a mesma explicação do porquê que eu uso 10 de custo para cá e 14 para cá. É trigonometria, tá, gente? Não vou explicar isso agora, não. Se vocês quiserem, eu posto no comentário depois o que é. Mas também está explicado aqui nesse site aqui mais para baixo, se não me engano. Voltando aqui, aí eu tenho o f-value, que nada mais é do que a soma do d-value com o age-value, sendo que aqui eu tenho que passar o target para poder calcular o age-value. Aí agora, um método que é muito importante, que não está aqui ainda, e que é o mais complexo dessa classe, e que com ele a gente vai encerrar essa classe, que é o método para detectar os vizinhos. Esse método vai ser chamado logo no start dos nodes, porque logo que o seu jogo iniciar, cada node desse aqui já vai percorrer a listagem de nodes e setar os seus vizinhos, já vai descobrir quais são os seus vizinhos. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa public variables que eu fiz aqui, essa classe de variáveis públicas, e eu vou criar mais uma variável pública aqui dentro. Por que eu estou usando static, gente? Eu não sei, eu não vou explicar o que é static, não sei se vocês sabem, não vou explicar o que é, mas basicamente eu vou dar só um exemplo, uma explicação do porquê que eu estou usando, que é para você não ter que instanciar o public variables para utilizar os valores que estão aqui, tá? Depois vocês procurem saber o que o static faz. Talvez eu mais para frente possa fazer algumas videoaulas sobre esses modificadores. Então, public static, eu vou colocar uma lista. Eu vou importar essa lista aqui, porque useSystem.collections.generic, uma lista de nodes, chamada nodes, pode ser nodes, tá? E essa lista de nodes, o que eu vou fazer? Ela vai ser o que eu tenho aqui? Essa lista aqui ela é estática porque ela não vai mudar, vai ser sempre essa lista aqui. Se alguém quiser utilizar, alguma classe quiser utilizar essa lista, vai usar sempre a mesma lista. Cada node, ao iniciar o jogo, no caso, por exemplo, ele vai se adicionar àquela lista. Então eu vou vir aqui no public variables e vou vir aqui em nodes e vou adicionar a mim mesmo. Correto? Porque aí na hora que o jogo iniciar, cada um desses nodes aqui vai se adicionar na lista e a lista vai conter todos os nodes do cenário. Certo? Então aqui nessa lista eu vou ter todos os nodes. E aí cada node no detect nodes aqui, ele vai detect vizinhos, detectar os vizinhos. O que ele vai fazer? Void detect neighbors. Não sei se a pronúncia está correta. Neighbors é vizinhos, tá, gente, em inglês. O que ele vai fazer? Eu quero que ele busque quais são os nodes vizinhos dele. No caso, eu quero que esse node aqui faça uma busca para saber que esse vizinho aqui que esse node aqui é o vizinho leste, esse node aqui é o vizinho norte, esse node aqui é o vizinho oeste e que o vizinho sul é nulo. Então, o que eu vou fazer para isso? Para isso, eu vou percorrer com o for each
para cada node, for each significa para cada em inglês, tá, gente? Então, para cada node n em public variables .nodes, ou seja, para cada node dentro da listagem de nodes total, eu vou fazer a seguinte verificação. Se a posição do node, se a posição do node que eu estou avaliando for igual à posição deste node aqui, no caso this, né? Desse node aqui. Aqui, esse transform.position, o transform que eu estou pegando aqui é o desse node aqui. Esse transform aqui é o transform desse node n aqui. Então, o transform position desse daqui mais public variables.tilesize, o que é isso? O que eu estou dizendo? Só um minuto, deixa eu ver aqui. O que eu quero com isso? Eu quero saber que se a distância entre... gente, só um detalhe. Quando vocês pegam um transform.position, ele dá a posição do centro do sprite, tá, gente? Ele não dá a posição daqui ou daqui, não. Eu fiz uma checagem fazendo aparecer numa janelinha mostrando a posição do meu mouse, porque eu não sabia, e descobri que o transform.position pega a posição do centro do node. Então, o que eu quero saber com isso? Eu quero saber que se a posição x Então, se a posição x, vamos pegar aqui, posição x do meu node que eu estou verificando, for igual à posição x desse node aqui, mais o tile size, ou seja, se a posição do node que eu estou verificando, vamos supor que o node que eu estou verificando, eu estou dentro desse node e esse node está fazendo verificação. Aí ele está verificando esse node aqui. Se a posição desse node aqui for, a posição x no caso, for igual, perdão, vamos supor que eu estou verificando esse node aqui. Se a posição x desse daqui é igual à posição x desse daqui mais a distância de um tile ao outro, isso quer dizer que essa posição aqui, vamos supor que seja 0 e essa posição aqui seja 2. E vamos supor que esse tamanho aqui, ó, é 2. Então, se essa posição aqui for igual a dessa aqui mais 2, quer dizer que esse tile aqui está encostado do lado direito. Ou seja, esse tile aqui é o vizinho leste desse tile aqui. Se esse tile aqui tivesse na posição 1 e esse daqui tivesse na posição 3, então quer dizer, e o tamanho aqui é 2, então quer dizer que esse daqui é o vizinho leste desse. Agora, se eu tivesse aqui na posição 1 e esse aqui tivesse na posição menos 2, por exemplo, então essa posição aqui não seria igual à posição
desse aqui mais 2 seria igual à posição desse daqui menos 2. Entendem? É assim que eu vou saber que esse daqui é o vizinho oeste. E somando a posição Y, eu vou saber que esse daqui é o vizinho norte e que o que tiver aqui vai ser o vizinho sul. Então, o que eu vou fazer voltando lá, né? Se a posição X do meu tile do meu tile que eu estou avaliando for igual à posição X do meu próprio tile mais tile size e a posição Y, deixa eu dar uma quebra de linha aqui, gente, só para não ficar esquisito. E a posição Y for igual ao transform.position.y do meu próprio tile, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Eu quero saber se a posição desse tile aqui em Y for igual, ou seja, se ele estiver na mesma... Quando eu digo que a posição em Y de um tile é igual a do outro, quer dizer que ele está na mesma linha horizontal. Quando eu digo que a posição em X de um tile é igual a do outro, quer dizer que ele está na mesma linha vertical. Então, se eu disser que ele está na mesma posição Y, então quer dizer que ele está na mesma posição horizontal. Ele não subiu nem desceu. E a posição X é igual à posição dele mais o tamanho de tile, então quer dizer que ele é o vizinho leste. Então eu vou vir aqui no meu leste, east, igual a n. Compreenderam? Deixa eu só ver aqui o que está errando aqui. Transforme. É porque o parênteses, esse parênteses aqui fecha esse parênteses aqui. Como eu tinha colocado um parênteses aqui, estava sobrando. Então, eu estou na mesma linha horizontal, porém eu estou um quadro para a direita. Se eu estou um quadro para a direita, então eu estou no leste do meu node atual. Então, o N que eu estou avaliando é o leste do meu node atual. E assim eu consegui calcular qual que é o meu N. Se não tiver nenhum quadro que obedeça a essa condição aqui, ou seja, que esteja no mesmo Y, porém que esteja a um tile size de distância para a direita, ou seja, um tile size a mais, o que vai acontecer? Ele vai ficar nulo. Então isso quer dizer que não tem, o mapa termina do lado dele. Ou seja, se eu estivesse visualizando esse node aqui, por exemplo, eu estaria procurando o node do lado de cá. Não tem node do lado de cá, então eu não ia encontrar nenhum e o node continuaria nulo. Porque ele é nulo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui já como nulo, gente. Só inicializar as variáveis, tá, gente? South, East, West. Então ele vai continuar nulo. Simplesmente vai ser isso. Outra coisa. Se o n.transform.position de x for igual ao transform.position.x menos public variables.tilesize e n.transform.position.y igual a transform.position.y, quer dizer que esse daqui é o node oeste do meu node que eu estou avaliando. Por quê? Porque agora eu estou olhando um node para a esquerda. Estou olhando, subtraindo a posição de x. Como o x cresce para a direita, x cresce para cá, então se eu subtrair, eu vou encontrar o x do lado de cá. Correto? Deixa eu só... aqui. Agora eu quero saber os nodes norte e sul. Então, o que vai acontecer aqui? Node.transform.position
Agora eu quero saber o y. Se o y de 1 for equivalente... Ah, tá. Tem um detalhe, gente. O y aqui é menos 8. O y desse sprite aqui. Menos 8.227, enfim. E o desse aqui é menos 8.38. Vocês verem que eu vou descendo aqui, ó. Eu tô aumentando, assim, eu tô diminuindo. Tá certo? Tá em menos... Para baixo aqui tá dando menos 8, menos 9. Quer dizer que para baixo eu tô diminuindo. E para cima eu tô aumentando. Tá vendo? Por quê? Porque menos 7 é maior do que menos 8. Para quem não sabe, números negativos nem continua e vai procurar aprender número negativo primeiro, que é o conjunto dos números inteiros. Então, se a posição em y do meu tile for igual à posição do meu tile em questão no y mais public variables.tilesize e mantendo a posição em x, transform.position.x igual a transform.position.x. Ou seja, se eu estou na mesma posição x, então quer dizer, se eu estou com x parado, não tem nem para cá nem para cá, então eu estou na mesma linha vertical. E se eu estou na mesma linha vertical e o node que eu estou verificando tem o y dele igual ao y do meu node em questão, mais o tanto o tamanho, no caso, se é mais, é maior. Se é maior, eu estou indo para cima. Então quer dizer que esse node aqui é o norte do meu outro node. Tá certo? E aqui é a mesma coisa ao contrário. Transform.position.y igual a transform.position.y menos public variables.tilesize e n.transform.position.x igual a transform.position.x. Aí no caso vai ser o sul. Então aqui eu já setei quem é meu norte, quem é meu sul, quem é meu leste, quem é meu oeste. Porém, o que eu preciso saber que é interessante, que eu preciso saber? Uma característica importante que eu vou colocar no meu node, que é se ele é passável ou não. Vou colocar um boolean aqui, vou colocar is passable. Vou colocar um boolean aqui chamado is passable. Se é passável. Porque se ele for passável, quer dizer que ele é um tile de chão, né? Se ele não for passável, quer dizer que ele é uma parede, uma árvore, um lago, alguma coisa assim. Então eu não quero que ele seja considerado. Então logo no começo do meu for each aqui, se o n.isPassable, vou colocar aqui if not, eu não sei se vocês sabem, mas esse ponto de exclamação em programação significa not. Not é não, ou seja, se não é passável, is passable significa é passável. Então, se não é passável, continue. O que significa isso? O continue vai... O que acontece? No for each, ele vai pegar cada node dentro dos nodes, né? Cada node n dentro do public variables.node. Ele só vai executar isso daqui caso seja passável. Se não for passável, ele vai passar para o próximo node. Consequentemente, aquele node não vai ser avaliado. Se ele não for avaliado, aqui vai continuar nulo. Porque quando o node aqui é nulo, ou isso significa que o mapa acaba aqui, ou significa que aqui tem um node de parede ou um node de lago.
ou alguma coisa que não é passável. Entende? Não significa apenas que o mapa acabou, porque se o node não é passável, eu não vou tentar verificar se dá para passar por ele ou não, se o custo dele é maior ou não. Então é isso, gente. Acho que com isso a gente termina a nossa classe Node. A gente ainda vai detectar os neighbors. Eu vou mostrar em qual momento que a gente vai chamar essa função aqui. Ó. Não é aqui. Não é aqui, porque se a gente chamar ela aqui vai dar um probleminha que eu vou explicar o que, que é, mas o vídeo já está ficando extenso. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique em gostei, por favor, isso vai ajudar na divulgação do vídeo. Se vocês quiserem também podem se inscrever no canal para poder verem as próximas atualizações. Ainda vou fazer no próximo tutorial a classe Starfinder. E aí, com ela a gente vai concluir o nosso tutorial de A-Star. Então fiquem ligados, porque essa classe aqui agora ela que vai fazer a mágica e ela que vai dar o nosso for each, o nosso find path, que é o nosso método principal que vai retornar o caminho que um agente precisa seguir para poder passar de um ponto ao outro, considerando os obstáculos e pegando o melhor caminho. Então é isso, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus, um abraço para vocês.